Shallan estava deitada em silêncio no leito do seu pequeno quarto de hospital. Chorara até as lágrimas secarem, depois chegara a vomitar na comadre, de nervoso pelo que havia feito. Sente-se miserável. Tinha traído Jaina. E Jaina sabia disso. De algum modo, desapontar a princesa parecia pior que o próprio roubo. Todo o plano fora uma tolice desde o início. Além disso, Cabiçal estava morto. Por que ela se sentia tão mal em relação a isso? Ele era um assassino, tentando matar Jaina, disposto a arriscar a vida de Shallan para alcançar suas metas. E ainda assim ela sentia falta dele. Jaina não parecia surpresa que alguém houvesse tentado matá-la, talvez assassinos fossem parte comum da sua vida. Ela provavelmente pensava que Cabiçal era um assassino frio, mas ele fora tão gentil com Shallan. Será que tudo aquilo fora mentira? Ele deve ter sido pelo menos um pouco sincero, disse a si mesma, encolhida na cama. Se não gostava de mim, por que se esforçou tanto para me convencer a comer a geleia? Ele havia passado o antídoto a Shallan primeiro, em vez de comê-lo. Mas depois ele o comeu, ela pensou. Colocou aquele bocado de geleia na boca. Por que o antídoto não o salvou? Essa pergunta começou a assombrá-la. Enquanto isso, outra coisa chamou sua atenção, algo que teria notado antes, se não estivesse tão distraída com a própria culpa. Jaena havia comido o pão. Envolvendo-se nos próprios braços, Shallan sentou-se, recuando até a cabeceira da cama. Ela comeu o pão, mas não foi envenenada. Minha vida não faz sentido ultimamente. As criaturas de cabeças retorcidas, o lugar com o céu escuro, a transmutação. E agora isso. Como Jaena havia sobrevivido? Como? Com dedos trêmulos, Shallan pegou a bolsa no móvel ao lado da mesa. Lá dentro, encontrou a esfera de granada que Jaena havia usado para salvá-la. Ela emitia uma luz fraca, a maior parte havia sido usada na transmutação. Era luz o bastante para iluminar sua prancheta de desenho ao lado da cama. Jaena provavelmente nem se preocupara em dar uma olhada nela, não se interessava por artes visuais. Junto do caderno de desenho estava o livro que Jaena havia lhe presenteado. O livro das páginas infinitas. Por que ela havia deixado aquilo ali? Shallan pegou o lápis de carvão e folheou seu caderno de desenho até uma página em branco. Passou por várias imagens das criaturas com cabeças de símbolo, algumas ambientadas naquele mesmo quarto. Elas sempre espreitavam ao redor dela. Às vezes, pensava vê-las com os cantos dos olhos. Em outras ocasiões, podia ouvi-las sussurrando. Não ousara dirigir-se a elas novamente. Ela começou a desenhar, os dedos incertos, fazendo um esboço de Jaina naquele dia no hospital. Sentada ao lado da cama de Shallan, segurando a geleia. Shallan não havia capturado uma lembrança distinta, portanto a imagem não era tão precisa, mas lembrava bem o bastante para desenhar Jaina com o dedo enfiado na geleia. Ela levantou o dedo para cheirar os morangos. Por quê? Por que ela colocou o dedo na geleia? Não seria o suficiente levar a jarra ao nariz. Jaina não havia feito uma careta ao sentir o cheiro. Na verdade, Zaana não havia mencionado que a geleia estava estragada. Ela havia apenas recolocado a tampa e devolvido o pote. Shallan folheou até outra página em branco e desenhou Jaena com um pedaço de pão junto à boca. Depois de comê-lo, fez uma cara de nojo. Estranho. Shallan baixou seu lápis, olhando para aquele esboço de Jaena, um pedaço de pão entre os dedos. Não era uma reprodução perfeita, mas era boa o suficiente. No desenho, parecia que o pedaço de pão estava derretendo. Como se houvesse sido amassado entre os dedos de Jaena enquanto ela o colocava na boca. Será que? Será possível? Shallan desceu da cama, colentando a esfera e carregando-a na mão, o bloco de desenho debaixo do braço. O guarda-se fora. Ninguém parecia se importar com o que aconteceria com ela, ia ser mandada embora de barco na manhã seguinte. O chão de pedra estava frio sob seus pés descalços. Ela estava usando apenas o robe branco, e sentia-se quase nua. Pelo menos sua mão segura estava coberta. Havia uma porta no final do corredor que dava para a cidade, e ela a atravessou. Cruzou a cidade em silêncio, indo até a ralência, evitando becos escuros. Ela caminhou até o conclave, seus longos cabelos vermelhos soltos ao vento, atraindo vários olhares estranhos. Era tão tarde da noite que ninguém no caminho se preocupou o bastante para perguntar se ela precisava de ajuda. Os criadomestres na entrada do conclave deixaram-na passar. Eles a reconheceram, e alguns perguntaram se precisava de ajuda. Shallan recusou auxílio, caminhando sozinha até o véu. Ela entrou, depois olhou para as paredes cheias de sacadas, algumas delas iluminadas por esferas. A saleta de Jaena estava ocupada. Claro que estava. Jaena estava trabalhando, como sempre. Ele devia estar particularmente incomodada de ter perdido tanto tempo com a suposta tentativa de suicídio de Shallan. O elevador balançou sob os pés de Shallan enquanto os parcmanos levantavam-na até o andar de Jaena. Ela subiu em silêncio, sentindo-se desconectada do mundo ao redor. Caminhar pelo palácio pela cidade trazendo apenas um robe.
Confrontar Jaena Cole novamente. Ela não havia aprendido nada. Mas o que tinha a perder? Caminhou pelo familiar corredor de pedra até a saleta, iluminada pela fraca esfera violenta diante de si. Jaena estava sentada à sua mesa. Seus olhos pareciam exaustos de uma maneira incomum, com olheiras escuras, o rosto estressado. Ela levantou os olhos e ficou rígida quando viu Shallan. Você não é bem-vinda aqui. Shallan entrou mesmo assim, surpresa com a calma que sentia. Suas mãos deviam estar tremendo. Não me faça chamar os soldados para me livrar de você, disse Jaina. Eu poderia jogá-la na prisão por 100 anos pelo que fez. Você tem alguma ideia do que? O transmutador que você usa é falso, declarou Shallan calmamente. Sempre foi falso, mesmo antes que eu fizesse a troca. Jaena estacou. Me perguntei por que você não havia notado a troca, continuou Shallan, sentando-se na outra cadeira da sala. Fiquei confusa durante semanas. Será que você tinha notado, mas decidiu ficar quieta para pegar o ladrão? Não havia transmutado nada todo aquele tempo. Não fazia sentido. A menos que o transmutador que eu roubei fosse um simulacro. Jaena relaxou. Sim. Muito astuto da sua parte ter percebido. Eu tenho vários simulacros. Você não foi a primeira a tentar roubar o Fabrial, sabe? Naturalmente, o verdadeiro está muito bem guardado. Shallan pegou seu caderno de desenho e procurou uma imagem específica. Era o desenho do estranho lugar com um mar de contas, as chamas flutuantes, o sol distante em um céu muito, muito escuro. Shallan olhou-a por um momento. Então virou a folha e mostrou-a para Jaina. A expressão de choque absoluto exibida por Jaina quase fez valer a pena a noite de náusea e culpa. Os olhos da mulher se arregalaram e ela balbuciou por um momento, tentando encontrar palavras. Shallan piscou, capturando uma lembrança da cena. Não pode evitar. Onde você encontrou isso? Questionou Jaina. Que livro descreveu essa cena para você? Livro nenhum, Zaana respondeu Shallan, baixando a imagem. Eu visitei esse lugar. Na noite em que transmutei sem querer a taça no meu quarto em sangue, então disfarcei o acontecido fingindo uma tentativa de suicídio. Impossível. Você acha que acredito? Não tem nenhum Fabrial, não é, Yaan? Não há um transmutador. Nunca houve. Você usa o Fabrial falso para distrair as pessoas do fato de que você tem o poder de transmutar por conta própria. Jaina ficou em silêncio. Eu também consegui, disse Shallan. O transmutador estava guardado na minha bolsa segura. Eu não o estava tocando. Mas não fazia diferença. Ele era falso. O que eu fiz sem ele. Talvez estar perto de você tenha me transformado, de alguma maneira. Tem algo a ver com aquele lugar e aquelas criaturas. Novamente, não houve resposta. Você suspeitava que Cabeçal fosse um assassino, continuou Shallan. Quando eu caí, no hospital, você soube imediatamente o que havia acontecido, estava esperando o veneno, ou pelo menos estava ciente de que era uma possibilidade. Mas você pensou que o veneno estivesse na geleia. Você a transmutou quando abriu a tampa e fingiu cheirá-la. Não sabia como recriar geleia de morango e, quando tentou, fez aquela substância nojenta. Achou que havia se livrado do veneno. Mas sem saber eliminou por transmutação o antídoto. Você também não queria comer o pão, só por via das dúvidas. Sempre se recusava. Quando a convenci a provar um pedaço, você o transmutou para alguma outra coisa enquanto o colocava na boca. Você disse que é péssima em fazer materiais orgânicos, e criou alguma coisa nojenta. Mas se livrou do veneno, o que explica por que não sucumbiu a ele. Shallan olhou sua antiga mestra nos olhos. Seria a fadiga que a tornava tão indiferente às consequências de confrontar aquela mulher? Ou seria seu conhecimento da verdade? Você fez tudo isso, Jaana, com um transmutador falso. Ainda não havia identificado a minha troca. Não tente me convencer do contrário. Eu o peguei na noite em que você matou aqueles 4 bandidos. Os olhos violenta de Jaina atraíram um brilho de surpresa. Sei, disse Shallan. Todo esse tempo. Você não o substituiu por uma cópia. Não sabia que havia sido enganada até eu entregar o Fabrial para que você me salvasse com ele. Foi tudo mentira, Jaina. Não disse Jaina. Você só está delirando devido à fadiga e ao estresse. Muito bem, disse Shallan. Ela se levantou, pegando a esfera de luz fraca. Acho que terei que mostrar a você. Se eu puder. Criaturas, ela chamou em pensamento. Podem me ouvir? Sim, sempre, veio um sussurro de resposta. Embora esperasse ouvi-lo, ainda teve um sobressalto. Podem me levar de volta àquele lugar? Ela perguntou. Você precisa me contar algo verdadeiro, respondeu a voz. Quanto mais verdadeiro, mais forte será nosso vínculo. Jaena está usando um transmutador falso, pensou Shallan. Tenho certeza de que é verdade. Não é o bastante, sussurrou a voz. Preciso saber algo verdadeiro sobre você. Diga-me. Diga-me. O que você é?
O que eu sou? Sussurrou Shallan. De verdade? Aquele era um dia de enfrentamento. Sentia-se estranhamente forte, firme. Era hora de falar. Sou uma assassina. Matei meu pai. Ah, respondeu a voz. É de fato uma verdade poderosa. E a saleta desapareceu. Shallan caiu, lançada naquele mar de contas de vidro escuro. Ela se debateu tentando permanecer na superfície. Conseguiu por um momento. Então algo tocou sua perna, puxando-a para baixo. Ela gritou e afundou, minúsculas contas de vidro preenchendo sua boca. Ela entrou em pânico. E as contas acima dela se afastaram. As que estavam embaixo subiram, levando-a para cima, até onde havia alguém com a mão estendida. Jaena, com as costas para o céu escuro, o rosto iluminado por chamas flutuantes ao redor. Jaena agarrou a mão de Shallan, puxando-a para cima, até alguma coisa. Uma jangada. Feita de contas de vidro. Elas pareciam obedecer à vontade de Jaina. Garota idiota, disse Jaina, acenando. O mar de contas à esquerda se dividiu e a jangada avançou, levando-os de lado na direção de algumas chamas de luz. Jaena empurrou Shallan para uma das pequenas chamas, e ela caiu de costas para fora da balsa. E bateu no chão da saleta. Jaena estava sentada no mesmo lugar, de olhos fechados. Um momento depois, ela os abriu e lançou a Shallan um olhar furioso. Garota idiota. Repetiu Jaena. Você não tem ideia de como isso foi perigoso. Visitar Shadesmar com uma única esfera fraca. Idiota. Shallan tossiu, sentindo ainda contas na garganta. Ela cambaleou para se levantar, encontrando o olhar de Jaina. A outra mulher ainda parecia furiosa, mas nada disse. Ela sabe que está em minhas mãos, percebeu Shallan. Se eu espalhar a verdade. O que aquilo significava? Ela possuía poderes estranhos. Isso tornava Jaina algum tipo de esvaziador. O que as pessoas diriam? Não fora à toa que ela havia criado o simulacro. Quero fazer parte disso, declarou Shallan, impulsivamente. Como é? Disso que você está fazendo. O que está pesquisando? Quero fazer parte. Você não tem ideia do que está dizendo. Eu sei disso, admitiu Shallan. Sou ignorante. Há uma cura simples para isso. Ela deu um passo à frente. Eu quero saber, Jaina. Eu quero ser sua pupila de verdade. Seja qual for a fonte dessa coisa que você faz, quero fazê-la também. Quero que me treine e me deixe fazer parte do seu trabalho. Você me roubou. Eu sei. E sinto muito. Jaina ergueu uma sobrancelha. Não vou me justificar, continuou Shallan. Mas, Jaina, vem aqui já planejando roubá-la. Pretendia fazer isso desde o início. Isso deveria melhorar a situação. Planejei roubar de Jaina, a heresia implacável, explicou Shallan. Não sabia que começaria a lamentar a necessidade daquele furto. Não só por sua causa, mas porque eu abandonaria isso tudo. Tudo que passei a amar. Por favor. Eu cometi um erro. Um erro enorme. Insuperável. Não cometa um erro ainda maior me mandando embora. Posso ser alguém para quem você não precisa mentir. Alguém que sabe. Jaena se recostou na cadeira. Roubei o Fabrial na noite em que você matou aqueles homens, Zana, disse Shallan. Eu tinha decidido que não conseguiria roubá-lo, mas você me convenceu de que a verdade não era tão simples quanto eu pensava. Você abriu uma caixa cheia de tormentas dentro de mim. Cometi um erro. Cometerei outros. Preciso de você. Jaena respirou fundo. Sente-se. Shallan se sentou. Você nunca mais vai mentir para mim, disse Jaena, levantando um dedo. E nunca mais vai roubar de mim ou de qualquer outra pessoa. Eu prometo. Jaena ficou quieta por um momento, então suspirou. Vem aqui, disse ela, abrindo um livro. Shallan obedeceu enquanto Jaena pegava várias folhas de papel cheias de anotações. O que é isso? Perguntou Shallan. Você quer participar do que estou fazendo? Bem, então precisa ler isso. Jaena olhou para as anotações. É sobre os esvaziadores. Sete filhos, filho Valano, incenseiro de Shinovar, caminhava com as costas curvadas, carregando um saco de grãos de um navio rumo às docas de Carbren. A cidade dos sinos trazia o aroma de uma fresca manhã junto ao oceano, pacífica, mas animada, os pescadores chamando os amigos enquanto preparavam suas redes. Seet juntou-se a outros carregadores, levando seu saco através das ruas tortuosas. Outro comerciante talvez usasse uma carreta de chule, mas Carbrent era conhecida pelas suas multidões e vielas ingremes. Uma fila de carregadores era uma opção eficiente. Seet manteve os olhos baixos. Em parte, para imitar a aparência de um trabalhador, em parte, para protegê-los do sol ardente, o deus dos deuses, que o vigiava e assistia sua vergonha. Seet não deveria sair durante o dia. Precisava esconder seu rosto terrível. Sentia que cada passo deixava uma pegada sangrenta.
os massacres que cometerá nos últimos meses, trabalhando para seu mestre oculto. Ele ouvia os mortos gritando toda vez que fechava os olhos. Eles corroíam sua alma, desgastando-a até nada sobrar, assombrando, consumindo. Tantos mortos. Mortos demais. Estaria perdendo a razão. Toda vez que cometia um assassinato, pegava-se culpando as vítimas. Ele as amaldiçoava por não serem fortes o bastante para se defenderem e matá-lo. Durante cada um dos seus massacres, vestira branco, exatamente como fora ordenado. Um pé diante do outro. Não pense. Não se concentre no que fez. No que você vai fazer. Ele havia chegado ao último nome da lista, Taravangian, o rei de Carbren. Um monarca querido, conhecido por construir e manter hospitais na cidade. Era sabido até na distante Agir que, caso estivesse doente, Taravangian o receberia. Venha para Carbrent e seja curado. O rei amava a todos. E Sint ia matá-lo. No topo da cidade íngreme, Seth levou seu saco junto aos outros carregadores, dando a volta até a parte dos fundos do edifício palaciano, adentrando um escuro corredor de pedra, depois subindo uma escadaria. Taravangian era um homem simples. Isso devia aumentar o sentimento de culpa de Sint, mas percebeu que estava consumido pela aversão. Taravangian não seria inteligente o bastante para se preparar contra Sint. Tolo. Idiota. Será que algum dia Sith enfrentaria um inimigo forte o bastante para matá-lo? Sith chegara à cidade cedo e conseguira um trabalho como carregador. Ele precisou pesquisar e estudar, pois as instruções daquela vez mandavam que não matasse nenhuma outra pessoa antes de executar o assassinato. A morte de Taravangian devia ser realizada de modo discreto. Por que a diferença? As instruções declaravam que ele devia entregar uma mensagem. Os outros estão mortos. Vim concluir o trabalho. As instruções eram explícitas, certificar-se de que Taravangian ouvira e reconhecera as palavras antes de feri-lo. Parecia um caso de vingança. Alguém havia mandado Sint caçar e destruir os homens que o prejudicaram. Sint pousou o saco na despensa do palácio. Virou-se automaticamente, seguindo a fila de carregadores de volta ao corredor. Ele indicou com a cabeça o banheiro dos servos, e o mestre dos carregadores acenou que ele fosse. Sint fizera aquele mesmo serviço em várias ocasiões, e podia-se confiar supostamente que ele faria suas necessidades e voltaria ao trabalho. A privada não cheirava tão mal quanto havia imaginado. Era um cômodo escuro, entalhado na caverna subterrânea, mas uma lâmpada queimava ao lado de um homem de pé diante de uma vala de mictório. Ele acenou com a cabeça para Sint, amarrando a frente das calças e limpando os dedos nas pernas enquanto caminhava para a porta. Ele levou a vela, mas generosamente acendeu um outro toco antes de ir embora. Assim que ele se foi, Seth infundiu-se com luz das tempestades da sua bolsa e colocou a mão na porta, executando uma projeção plena entre ela e o batente, trancando-a. Sua espada fractal veio em seguida. No palácio, tudo era construído para baixo. Confiando nos mapas que havia comprado, ele se ajoelhou e cortou um pedaço da pedra do chão, mais largo de um lado. Quando a pedra começou a escorregar, Seth infundiu-a com luz das tempestades, executando metade de uma projeção básica para cima, deixando a rocha sem peso. Em seguida, ele se projetou para cima com uma projeção sutil que o deixou pesando apenas 1/10 do seu peso normal. Saltou sobre a rocha e seu peso diminuído pressionou-a para baixo lentamente. Ele desceu sobre ela até a sala abaixo. 3 assentos luxuosos de cor violenta estavam alinhados nas paredes, sob espelhos de prata de fina qualidade. O banheiro dos olhoclaros. Uma lâmpada queimava com uma pequena chama na arandela, mas Sith estava sozinho. A pedra tocou o chão com um barulho surdo e leve, e Sith saltou dela. Removeu suas roupas, revelando um traje preto e branco de criadomestre por baixo. Pegou um chapéu combinando no bolso e colocou na cabeça, então relutantemente dispensou a espada e foi para o corredor, projetando rapidamente a porta para trancá-la. Atualmente, ele mal pensava no fato de que estava caminhando sobre pedra. Outrora, teria reverenciado um corredor de rocha como aquele. Será que já fora aquele homem? Ele de fato havia reverenciado alguma coisa? Sint avançou apressadamente. Seu tempo era curto. Felizmente, o rei Taravangian seguia uma rotina estrita. 7º sino, reflexão privada no seu escritório. Sith podia ver o umbral da porta no escritório à frente, guardado por 2 soldados. Sith inclinou a cabeça, escondendo seus olhos de chino e indo na direção deles. Um dos homens ergueu a mão como um aviso, então Sith agarrou-a e torceu-a, fraturando o pulso. Ele acertou o rosto do homem com o cotovelo, jogando-o contra a parede. O companheiro, perpleso, abriu a boca para gritar, mas Sith chutou-o no estômago. Mesmo sem uma espada fractal, ele era perigoso, infundido com luz das tempestades e treinado em camar. Agarrou o segundo guarda pelo cabelo e bateu com a testa dele contra o chão de pedra. Então ergueu-se e abriu a porta com um chute. Ele entrou em uma sala bem iluminada por uma fileira dupla de lâmpadas no lado esquerdo.
Estantes apenhadas cobriam a parede direita do piso até o teto. Um homem estava sentado com as pernas cruzadas em um pequeno tapete diretamente à frente de Sint e olhava para fora de uma enorme janela cortada na rocha, fitando o oceano. Sint deu um passo à frente. Fui instruído a lhe dizer que os outros estão mortos. Vim concluir o serviço. Ele levantou as mãos, a espada fractal se formando. O rei não se virou. Sint hesitou. Precisava garantir que o homem reconhecesse o que havia sido dito. Você me ouviu? Inquiriu Sint, avançando. Você matou meus guardas, Sint filho Valano? Perguntou o rei tranquilamente. Sint congelou. Ele praguejou e deu um passo atrás, levantando a espada em uma postura defensiva. Outra armadilha. Você fez bem o seu trabalho, disse o rei, ainda sem encará-lo. Líderes mortos, vidas perdidas. Pânico e caos. Era esse o seu destino? Você se pergunta. Receber essa monstruosidade de espada fractal do seu povo, exilado e absolvido de qualquer pecado que seus mestres possam exigir de você. Não estou absolvido, respondeu Sint, ainda ressabiado. Esse é um erro comum dos pisapedras. O peso de cada vida me puxa para baixo, devorando minha alma. As vozes. Os gritos. Espíritos abaixo, posso ouvi-los berrando. Mas você mata. É a minha punição, respondeu Sint. Matar, não ter escolha, e mesmo assim carregar meus pecados. Sou um incenseiro. Incenseiro, ruminou o rei. Eu diria que você conhece muito bem a fidelidade. Mais do que seus compatriotas, agora. Ele finalmente se voltou para encarar Sint, que viu que estivera enganado sobre aquele homem. O rei Taravangian não era simplório. Tinha olhos astutos e um rosto sábio e atento, emoldurado por uma barba branca fina, os bigodes caindo como pontas de flechas. Você viu o que a morte e o assassinato fazem a um homem. Poderia dizer, Sint filho Valano, que carrega grandes pecados pelo seu povo. Você compreende o que eles não podem compreender. E assim tem a fidelidade. Sint frangiu o senho. Então tudo começou a fazer sentido. Ele soube o que aconteceria em seguida, mesmo enquanto o rei procurava em sua volumosa manga e retirava uma pequena pedra que reluziu sob as 2 dúzias de lâmpadas. Sempre foi você, disse Sim. Meu mestre invisível. O rei colocou a pedra no chão entre eles. A sacra pedra de Sim. Você colocou seu próprio nome na lista, continuou Sim. Para o caso de você ser capturado, explicou Taravangian. A melhor defesa contra a suspeita é estar junto com as vítimas. E se eu o matasse? As instruções foram muito específicas, respondeu Taravangian. E, como determinamos, você é muito bom em segui-las. Provavelmente nem preciso dizer, mas ordeno que não me machuque. Agora, você matou meus guardas. Eu não sei, respondeu Sint, forçando-se a se ajoelhar e dispensando a espada. Ele falou alto, tentando afogar os gritos que pensava, com certeza, estarem vindo dos beirais da sala. Deixei os dois inconscientes. Acredito que fraturei o crânio de um deles. Taravangian suspirou. Ele se levantou, andando até a porta. Sint deu uma olhada sobre o ombro para ver o rei idoso inspecionando os guardas e verificando suas feridas. Taravangian chamou ajuda, e outros guardas chegaram para cuidar dos homens. Sint foi deixado com uma terrível tempestade de emoções. Aquele homem gentil e contemplativo o mandara assassinar e matar. Ele havia causado os gritos. Taravangian retornou. Por quê? Indagou Sint, a voz rouca. Vingança. Não. Taravangian parecia muito cansado. Alguns dos homens que você matou eram amigos queridos, Sint filho Valano. Mais precauções. Cuspiu Sint. Para evitar suspeitas. Em parte. E também porque suas mortes eram necessárias. Por quê? De que isso pode servir? Estabilidade. Aqueles que você matou estavam entre os homens mais poderosos e influentes de Rossar. E como isso ajuda a manter a estabilidade? Às vezes, é preciso derrubar a estrutura antiga para construir uma nova, com paredes mais fortes, explicou Taravangian. Ele se virou, olhando para o oceano. E vamos precisar de paredes fortes nos próximos anos. Paredes muito, muito fortes. Suas palavras são como os 100 pombos. Fáceis de soltar, difíceis de manter, replicou Taravangian, falando em chino. Sint levantou os olhos bruscamente. Aquele homem falava o idioma chino e conhecia os provérbios do seu povo. Algo estranho para um pisapedras. Ainda mais estranho em um assassino. Sim, eu falo sua língua. Às vezes me pergunto se o próprio irmão da vida o enviou até mim. Para que eu me cobrisse de sangue por você. Sim, parece algo que um dos seus deuses vorês faria. Taravangian ficou em silêncio. Levante-se, disse ele finalmente. Sint obedeceu. Ele sempre obedecia a seu mestre. Taravangian o conduziu a uma porta na lateral do escritório.
O velho tirou uma lâmpada de esfera da parede, iluminando uma escadaria em greme e em caracol de degraus estreitos. Eles desceram e enfim chegaram a um patamar. Taravangian abriu outra porta e entrou em uma grande sala que não estava em nenhum dos mapas do palácio que Sint comprará ou subornará alguém para dar uma olhada. Era longa, com amplos parapeitos nas laterais, dando-lhe a aparência de um terraço. Tudo estava pintado de branco. Estava cheia de leitos. Centenas e mais centenas. Muitos estavam ocupados. Sint seguiu o rei, franzendo o senho. Uma enorme sala oculta, talhada na pedra do conclave. Pessoas andavam de um lado para outro usando jalecos brancos. Um hospital. Indagou Sim. Você espera que eu considere seus esforços humanitários uma redenção pelo que me mandou fazer? Isso não é trabalho humanitário, disse Taravangian, caminhando lentamente, seus trajes em branco e laranja farfalhando. As pessoas por quem passavam se curvaram a ele com reverência. Taravangian conduziu Sint até uma alcova de leitos, cada um com uma pessoa doente. Havia médicos trabalhando ali. Fazendo algo a seus braços. Drenando seu sangue. Uma mulher com uma prancheta estava junto das camas, segurando uma pena, esperando por alguma coisa. O quê? Eu não entendo, disse Sint, assistindo horrorizado enquanto 4 pacientes iam empalidecendo. Você está matando essas pessoas, não está? Sim. Não precisamos do sangue, é apenas uma maneira de matar de modo lento e fácil. Todas elas. Todo mundo nesta sala. Tentamos selecionar apenas os piores casos para trazer para cá, pois depois que chegam aqui, não podemos deixá-los partir se começarem e se recuperar. Ele se virou para si com uma expressão triste. Às vezes precisamos de mais corpos do que doentes terminais podem oferecer. E assim temos que trazer os esquecidos e os miseráveis. Aqueles que não farão falta. Sint não conseguia falar. Não podia expressar seu horror e repulsa. Diante dele, uma das vítimas, um homem jovem, expirou. 2 dos restantes eram crianças. Sint deu um passo à frente. Precisava acabar com aquilo. Precisava. Você vai ficar quieto, ordenou Taravangian. E voltar ao meu lado. Sint fez o que o mestre comandou. O que eram mais algumas mortes? Só mais uma coleção de gritos para assombrá-lo. Podia ouvi-los agora, vindo de debaixo das camas, de trás da mobília. Ou eu poderia matá-lo, pensou Sint. Poderia impedir tudo isso. Ele quase o fez. Mas a honra prevaleceu, por enquanto. Como pode ver, Sint filho Valano, disse Taravangian, eu não preciso mandar você para fazer o trabalho sangrento por mim. Eu o faço aqui, por conta própria. Segurei pessoalmente a faca e tirei o sangue das veias de muitos. Como você, eu sei que não posso escapar dos meus pecados. Somos 2 homens com o mesmo coração. Esse é um dos motivos pelos quais o procurei. Mas por quê? Nos leitos, um jovem moribundo começou a falar. Uma das mulheres com uma prancheta se aproximou rapidamente, registrando as palavras. O dia foi nosso, mas eles o tomaram, gemeu o menino. Pai das tempestades. Vocês não podem tê-lo. O dia é nosso. Eles vêm, grainando, e as luzes falham. Ah, pai das tempestades. O menino arqueou as costas, e então ficou subitamente quieto, os olhos sem vida. O rei voltou-se para si. Um homem pecar é melhor do que um povo ser destruído, não é mesmo, Sint filho Valano? Eu. Não sabemos por que alguns falam e outros, não, disse Taravangian. Mas os mortos veem alguma coisa. Começou há 7 anos, na época em que o rei Gavilar começou a investigar as planícies quebradas. Seus olhos tornaram-se distantes. Alguma coisa está vindo, e essas pessoas podem vê-la. Naquela ponte entre a vida e o oceano infindável da morte, elas veem alguma coisa. Suas palavras podem nos salvar. Você é um monstro. Se disse Taravangian. Mas sou o monstro que vai salvar este mundo. Ele olhou para si. Tenho um nome a acrescentar na sua lista. Esperava não precisar, mas acontecimentos recentes tornaram a questão inevitável. Não posso deixá-lo assumir o controle. Isso vai minar tudo. Quem? Perguntou Sint, imaginando se alguma coisa poderia horrorizá-lo ainda mais. Dalinar Colé, disse Taravangian. Temo que terá que ser feito rapidamente, antes que ele possa unir os grão-príncipes alentanos. Você precisa ir até as planícies quebradas e acabar com ele. Ele hesitou. Infelizmente, terá que ser feito de maneira brutal. Raramente tenho o luxo de trabalhar de outra maneira, respondeu Sint, fechando os olhos. Os gritos o receberam. Antes que eu leia, preciso entender uma coisa, disse Shallan. Você transmutou meu sangue, não foi? Para remover o veneno, respondeu Jaina. Sim. Ele agiu extremamente rápido, como disse, devia ser uma forma muito concentrada do pó. Tive que transmutar seu sangue várias vezes enquanto a botamos para vomitar. Seu corpo continuava a absorver o veneno. Mas você disse que não era boa com materiais orgânicos.
Transformou a geleia de morango em algo intragável. Sangue não é a mesma coisa, disse Jainá, acenando com a mão. É uma das essências. Você vai aprender, caso eu de fato decida lhe ensinar transmutação. Por enquanto, saiba que a forma pura de uma essência é bastante fácil de fazer. Os 8 tipos de sangue são mais fáceis de criar do que água, por exemplo. Criar algo complexo como geleia de morango, contudo. Uma mistura feita de uma fruta que eu nunca havia provado ou cheirado antes. Estava muito além das minhas capacidades. E os fervorosos? Os transmutadores? Eles realmente usam fabriais, ou é tudo uma farsa? Não, fabriais de transmutação são reais. Bastante reais. Até onde sei, todas as outras pessoas que fazem o que eu. O que nós podemos fazer? Usam um fabrial para isso. E as criaturas com as cabeças de símbolo? Indagou Shallan. Ela folheou seus desenhos até encontrar uma imagem delas. Você também as vê. Qual é a relação delas? Jaina franziu o senho, pegando a imagem. Você vê essas criaturas. Em Shadesmar. Elas aparecem nos meus desenhos, explicou Shallan. Ficam me cercando, Jaina. Você não as vê. Será que sou? Jaina levantou uma das mãos. São um tipo de espreno, Shallan. Estão, sim, relacionados com sua habilidade. Ela tamborilou levemente na mesa. 2 ordens dos Cavaleiros Radiantes tinham habilidade inerente de transmutação, acredito que os fabriais originais foram projetados baseados em seus poderes. Achei que você. Mas não, obviamente isso não faria sentido. Agora estou vendo. O quê? Vou explicar à medida que Treyala, respondeu Jainá, devolvendo a folha. Você vai precisar de uma fundamentação maior antes que possa entender. Basta dizer que todas as habilidades dos Radiantes estavam ligadas a esprenos. Espere. Radiantes. Mas. Vou explicar, disse Jainá. Mas primeiro precisamos falar sobre os esvaziadores. Shallan concordou. Você acha que eles vão voltar, não acha? Jainá observou. Por que diz isso? As lendas dizem que os esvaziadores vieram uma centena de vezes para tentar destruir a humanidade. Eu li algumas das suas anotações. Você o quê? Estava procurando informações sobre transmutação, confessou Shallan. Jaina suspirou. Bem, suponho que este seja o menor dos seus crimes. Não consigo entender, disse Shallan. Por que você está se dando ao trabalho de ler essas histórias de mitos e sombras? Outras eruditas. Eruditas que sei que você respeita. Consideram os esvaziadores uma invenção. Mas você caça histórias de lavradores e as anota no seu caderno. Por que, Jaina? Por que tem fé nisso, quando rejeita coisas que são muito mais plausíveis? Jaina deu uma olhada nas suas folhas de papel. Sabe qual é a verdadeira diferença entre mim e um crente, Shallan? Shallan balançou a cabeça. Me parece que a religião, na sua essência, pega acontecimentos naturais e lhes atribui causas sobrenaturais. Eu, contudo, pego acontecimentos naturais e encontro os significados naturais por trás deles. Talvez essa seja a linha divisória entre a ciência e a religião. Lados opostos de um cartão. Então, você acha que os esvaziadores tinham um equivalente natural, no mundo real, disse Jaina com firmeza. Tenho certeza disso. Alguma coisa causou as lendas. E o que foi? Jaina entregou a Shallan uma página de anotações. Essas foram as melhores informações que consegui encontrar. Leia. Diga-me o que acha. Shallan olhou a página. Algumas das citações ou pelo menos os conceitos eram familiares devido ao que já havia lido. Subitamente perigosos. Como um dia calmo que se transformou em uma tempestade. Eles eram reais, repetiu Jainá. Seres de cinza e fogo. Nós lutamos com eles, disse Jainá. Nós lutamos com eles com tanta frequência que os homens começaram a falar das criaturas como metáforas. 100 de batalhas. 10 vezes 10. Chama e cinzas. Pele tão terrível. Olhos como poços de escuridão. Música quando eles matam. Nós os derrotamos. Disse Jainá. Shallan sentiu um arrepio. Mas as lendas mentem sobre uma coisa, continuou Jainá. Elas alegam que expulsamos os esvaziadores de Rossar ou que os destruímos. Mas não é assim que humanos funcionam. Não jogamos fora coisas que nos são úteis. Shallan se levantou, caminhando até a porta da sacada, olhando para o elevador, que estava sendo lentamente baixado por 2 ascensoristas. Parsmanos. Com peles de cor preta e vermelha. Cinza e fogo. Pai das tempestades. Sussurrou Shallan, horrorizada. Nós não destruímos os esvaziadores, disse Jaina atrás dela, a voz perturbada. Nós os escravizamos.
O frio clima da primavera finalmente havia retrocedido ao verão. Ainda fazia frio à noite, mas não de uma maneira desconfortável. Kaladi estava na área de concentração de Dalinar Kholin, olhando para leste, para as planícies quebradas. Desde a traição, o resgate e o cumprimento da promessa de Kholin, Kaladi estava nervoso. Liberdade. Comprada com uma espada fractal. Parecia impossível. Sua experiência de vida o ensinara a esperar uma armadilha. Ele estava com as mãos juntas às costas, com ele sentada em seu ombro. Será que ouso confiar nele? Perguntou em voz baixa. Ele é um bom homem, respondeu ele. Eu o vigiei. Apesar daquela coisa que carregava. Que coisa? A espada fractal. Por que você se incomoda com ela? Não sei, disse ela, envolvendo o corpo com os braços. Ela só me parece errada. Eu a detesto. Estou feliz que ele tenha se livrado dela. Faz dele um homem melhor. Nomun, a lua intermediária, começou a acender. Brilhante e azul pálida, banhava o horizonte com seu fulgor. Em algum lugar, do outro lado das planícies, estava o fractário parchediano que Kaladi havia enfrentado. Ele havia golpeado o homem na perna por trás. Os parchedianos que assistiam não haviam interferido no duelo e evitaram atacar os carregadores feridos, mas Kaladi havia atacado um de seus campeões da maneira mais covarde possível, metendo-se em uma luta. Ele estava incomodado com o que havia feito, e isso frustrava. Um guerreiro não podia se incomodar com quem atacava, ou como. A sobrevivência era a única regra do campo de batalha. Na verdade, sobrevivência e lealdade. E ele às vezes deixava inimigos feridos viverem, se não fossem uma ameaça. E salvava jovens soldados que precisavam de proteção. E nunca fora bom em fazer o que um guerreiro devia fazer. Naquele dia, ele havia salvado um grão-príncipe e outro olhoclaros e, junto com ele, milhares de soldados. Salvara-os matando parchedianos. É possível matar para proteger? Perguntou Kaladi em voz alta. Não é uma contradição. Eu não sei. Você agiu de modo estranho na batalha, disse Kaladin. Voando ao meu redor. Depois disso, você partiu. Não a vi mais. A matança, sussurrou ela. Doza. Tive que ir embora. Mas foi você que me instigou a ir salvar Dalinar. Você queria que eu voltasse e matasse. Eu sei. Disse que os radiantes seguiam um critério, disse Kaladin. Ele contou que, pelas regras deles, não era correto cometer atos terríveis para obter grandes realizações. Mas o que eu fiz hoje? Massacrei parchedianos para salvar alentanos. E então? Eles não são inocentes, mas nós também não. Nem por uma leve brisa ou um furacão. SYL não respondeu. Se eu não tivesse salvado os homens de Dalinar, disse Kaladin, teria permitido que Sadias tivesse sucesso em uma traição terrível. Teria deixado morrer homens que poderia ter salvado. Teria nojo de mim mesmo. Também perdi 3 bons homens, carregadores que estavam a meros momentos da liberdade. A vida dos outros valiam isso. Eu não tenho as respostas, Kaladin. E alguém tem. Passos soaram atrás dele. Ele se virou. É ele. A lua acabara de surgir. Aparentemente, Dalinar Kholin era um homem pontual. Ele andou até Kaladin. Carregava um pacote debaixo do braço, e tinha uma postura militar, mesmo sem a armadura fractal. Na verdade, era mais impressionante sem ela. Seu porte musculoso indicava que não contava com a armadura para dar-lhe forças, e o uniforme bem passado indicava um homem que compreendia que outros se inspiravam quando seu líder tinha a imagem apropriada. Já conheci outros de aparência igualmente nobre, pensou Kaladin. Mas algum homem entregaria uma espada fractal só para manter as aparências. E, se o fizesse, a aparência se tornava então realidade. Sinto muito por marcar nosso encontro tão tarde, disse Dalinar. Sei que foi um longo dia. Duvido que conseguisse dormir, de qualquer jeito. Dalinar grunhiu baixinho, como se compreendesse. Seus homens estão bem cuidados. Sei, disse Kaladin. Muito bem, na verdade. Obrigado. Kaladin obtivera casernas vazias para os carregadores, que receberam cuidados médicos dos melhores cirurgiões de Dalinar, foram atendidos antes dos oficiais olhoclaros. Os outros carregadores, que não eram da Ponte 4, aceitaram Kaladin imediatamente como seu líder, sem deliberação alguma sobre o assunto. Dalinar assentiu. Quantos você imagina que vão aceitar minha oferta de uma bolsa e a liberdade? Um bom número dos homens das outras equipes vai aceitá-la. Mas aposto que um número ainda maior vai recusar. Carregadores de pontes não pensam na fuga ou na liberdade. Eles não saberiam o que fazer da vida. Quanto à minha equipe. Bem, tenho a impressão de que eles vão insistir em fazer o mesmo que eu. Se eu ficar, eles ficam. Se eu partir, eles partem. E o que você vai fazer? Ainda não decidi. Falei com meus oficiais. Dalinar fez uma careta.
Os que sobreviveram. Eles contaram que você deu ordens a eles, que assumiu o comando como um olho claros. Meu filho ainda está chateado com a maneira como sua conversa com ele se deu. Até um idiota podia ver que ele não conseguiria chegar até você. Quanto aos oficiais, a maioria estava em choque ou exaustos. Eu apenas os estimulei. Devo a você minha vida 2 vezes, disse Dalinar. E a vida do meu filho e dos meus homens. Você pagou esse débito. Não. Mas fiz o que pude. Ele deu uma olhada em Kaladin, como se estivesse avaliando, julgando-o. Por que a sua equipe de ponte voltou até nós? De verdade, por quê? Por que abriu mão da sua espada fractal? Dalinar sustentou seu olhar, então assentiu. É justo. Tenho uma oferta para você. O rei e eu vamos fazer algo muito, muito perigoso. Algo que vai contrariar todos os acampamentos de guerra. Parabéns. Dalinar deu um ligeiro sorriso. Minha guarda de honra foi quase eliminada, e os homens que sobreviveram são necessários para aumentar a guarda do rei. Minha confiança nas pessoas está bem escassa atualmente. Preciso de alguém para proteger a mim e a minha família. Quero você e seus homens para esse trabalho. Você quer um bando de carregadores como guarda-costas. Quero os melhores como guarda-costas, disse Dalinar. Aqueles na sua equipe, que foram treinados por você. Quero o resto como soldados do meu exército. Ouvi falar sobre como seus homens lutaram bem. Você os treinou sem que Sadia soubesse, isso tudo enquanto carregavam pontes. Estou curioso para ver o que podem fazer com os recursos certos. Dalinar se virou, olhando para norte. Na direção do exército de Sadias. Meu exército está reduzido. Vou precisar de todos os homens que puder, mas todos os recrutas serão suspeitos. Sadias vai tentar mandar espiões para nosso acampamento. E traidores. E assassinos. Eleokar acha que não vamos durar uma semana. Pai das tempestades, disse Kaladin. O que você está planejando? Vou acabar com os jogos deles, sabendo muito bem que vão reagir como crianças perdendo seu brinquedo favorito. Essas crianças têm exércitos e espadas fractais. Infelizmente. E é disso que você quer que eu o proteja? Sim. Sem conversa fiada. Direto. Isso merecia respeito. Vou aumentar a ponte 4 para se tornar a guarda de honra, disse Kaladin. E treinarei o resto como uma companhia de lanceiros. Aqueles na guarda de honra serão pagos de acordo com o cargo. Geralmente, a guarda pessoal de um olho claros ganhava o triplo do salário de um lanceiro padrão. Naturalmente. E quero espaço para treinamento, continuou Kaladin. Direito total de requisição dos intendentes. Quero estabelecer a rotina dos meus homens, e nomear meus próprios sargentos e líderes de esquadrão. Não responderemos a nenhum olho claros a não ser você, seus filhos e o rei. Dalinar ergueu uma sobrancelha. Essa última parte é um pouco irregular. Quer que eu proteja você e sua família contra os outros grão-príncipes e seus assassinos, que podem se infiltrar no seu exército e entre os seus oficiais. Bem, não posso ficar em uma posição onde qualquer olho claros mande em mim, não é mesmo? Você tem razão, admitiu Dalinar. Porém deve perceber que ao fazer isso eu estaria essencialmente lhe dando a mesma autoridade de um olho claros do quarto Dan. Você estaria no comando de 1000 carregadores. Um batalhão inteiro. Sim. Dalinar pensou por um momento. Muito bem. Considere-se nomeado para o posto de capitão. É a patente mais alta para que ouso nomear um olho escuros. Se nomeá-lo chefe de batalhão, vou arrumar muitos problemas. Contudo, deixarei claro que você está fora da cadeia de comando. Você não mandará em olho claros de patente inferior, e olho claros de patente superior não terão autoridade sobre você. Tudo bem, disse Kaladin. Mas quanto aos soldados treinados por mim, quero que sejam designados para patrulhas, e não incursões de plato. Ouvi falar que você tem vários batalhões caçando bandidos, mantendo a paz nos mercados externos, esse tipo de coisa. É o que meus homens farão por um ano, pelo menos. Está certo, concordou Dalinar. Você quer tempo para treiná-los antes de jogá-los em batalhas, imagino. Isso mesmo, e também matei muitos parchedianos hoje. Me peguei lamentando suas mortes. Eles me mostraram mais honra do que a maioria dos membros do meu próprio exército. Não gostei do sentimento, e quero algum tempo para pensar sobre isso. Os guarda-costas que vou treinar para você. Iremos para o campo de batalha, mas nosso propósito primário será proteger você, e não matar parchedianos. Dalinar pareceu perplexo. Tudo bem. Embora você não deva se preocupar. Não pretendo ir muito às linhas de frente, no futuro. Meu papel está mudando. Mesmo assim, temos um acordo. Kaladin estendeu a mão. Isso depende dos meus homens concordarem. Você não disse que eles farão o que você fizer. Provavelmente. Eu os comando, mas não sou dono deles.
Dalinar também estendeu a mão e apertou a de Kaladi sob a luz da lua cor de safira. Então tirou o pacote debaixo do braço. Tome. O que é isso? Indagou Kaladin, pegando o pacote. Meu manto. Aquele que usei na batalha, lavado e remendado. Kaladi o desdobrou. Era de um azul profundo, com o par de glifos de coque e linil costurado nas costas em linha branca. Cada homem que usa as minhas cores é da minha família, de certo modo. O manto é presente simples, mas é uma das poucas coisas que posso oferecer que tem algum significado. Aceite-o com minha gratidão, Kaladi filho da tempestade. Kaladi lentamente dobrou de novo o manto. Onde ouviu esse nome? Seus homens. Eles têm muito respeito por você. E isso faz com que eu tenha muito respeito por você. Preciso de homens como você, como todos vocês. Ele estreitou os olhos, parecendo pensativo. O reino inteiro precisa de você. Talvez toda Roçar. A verdadeira desolação está chegando. O que você disse? Nada, respondeu Dalinar. Por favor, descanse um pouco, capitão. Espero ouvir boas novas de você em breve. Kaladi assentiu e se retirou, passando pelos dois homens que serviam como guardas de Dalinar naquela noite. A caminhada até sua nova caserna foi curta. Dalinar havia dado um edifício para cada uma das equipes de ponte. Mais de 1000 homens. O que ele ia fazer com tantos? Nunca comandara um grupo maior do que 25 homens antes. A caserna da ponte 4 estava vazia. Kaladi hesitou junto ao umbral da porta, olhando para dentro. A caserna estava equipada com uma cama de campanha e um baú com cadeado para cada homem. Parecia um palácio. Sentiu o cheiro de fumaça. Frangendo o senho, deu a volta na caserna e encontrou os homens sentados ao redor de uma fogueira nos fundos, relaxando sobre tocos ou pedras, esperando enquanto Rocha cozinhava um guisado. Escutavam Teft, que estava sentado com um curativo no braço, falando em voz baixa. Shen estava lá, o silencioso parkmano sentará-se no ponto mais distante do grupo. Eles o haviam buscado, junto com seus feridos, no acampamento de Sadias. Teft parou de falar assim que viu Kaladin, e os homens se viraram, a maioria deles com curativos de algum tipo. Dalinar quer esses homens como seus guarda-costas. Pensou Kaladin. Eles eram um bando bem esfarrapado. Contudo, na verdade ele concordava com a escolha de Dalinar. Se fosse colocar sua vida nas mãos de alguém, escolheria aquele grupo. O que estão fazendo? Perguntou Kaladin em um tom severo. Deviam estar todos descansando. Os carregadores se entreolharam. É que... Disse Moaz. Não parecia certo ir dormir antes de fazermos. Bem, de fazermos isto. Difícil dormir em um dia assim, Gancho acrescentou Lopen. Fale por você. Scar bocezou, a perna ferida repousando em um toco. Mas vale a pena ficar acordado pelo guinzado. Mesmo que Rocha ponha pedras nele. Eu não faço isso. Reclamou Rocha. Terra baixista bêbado de ar. Eles haviam deixado um lugar reservado para Kaladin. Ele se sentou, usando o manto de Dalinar como uma almofada para as costas e a cabeça. Recebeu com gratidão uma tigela de guinzado oferecida por Drey. Estávamos falando sobre o que os homens viram hoje, contou Teft. As coisas que você fez. Kaladin hesitou, a colher na boca. Havia quase esquecido ou talvez houvesse esquecido intencionalmente que exibira aos seus homens suas habilidades com a luz das tempestades. Com sorte, os soldados de Dalinar não teriam visto. Sua luz estava tênue naquela hora, e o dia, claro. Entendo, disse Kaladin, seu apetite sumindo. Eles o viam de modo diferente. Assustador. Alguém a se evitar, como seu pai em Larpetra. Pior ainda, alguém a se adorar. Ele viu os olhos arregalados dos homens e se preparou. Foi incrível. Disse Drey, se inclinando para a frente. Você é um dos radiantes, disse Scar, apontando. Acredito nisso, mesmo que Teft diga que não. Ele não é ainda, rebateu Teft. Não prestou atenção. Pode me ensinar a fazer o que você fez. Interrompeu Moaz. Quero aprender também, Gancho, disse Lopen. Sabe, se você for começar a ensinar. Kaladin hesitou, atordoado, enquanto os outros também entravam na conversa. O que você consegue fazer? Como é a sensação? Você pode voar. Ele ergueu a mão, interrompendo as perguntas. Vocês não ficaram assustados com o que viram? Vários dos homens deram de ombros. Foi o que manteve você vivo, Gancho, disse Lopen. Só me assusta como as mulheres vão achar isso irresistível. Elas vão dizer, Lopen, você só tem um braço, mas vejo que está brilhando. Acho que devia me beijar agora. Mas é estranho e assustador, protestou Kaladin. Era o que os radiantes faziam. Todo mundo sabe que eles eram traidores. É, disse Moaz, fungando. Assim como todo mundo sabe que os olhoclaros foram escolhidos pelo Todo-Poderoso para reinar, e são sempre nobres e justos.
Nós somos a ponte 4, acrescentou Scar. Já passamos por muita coisa. Vivemos no creme e fomos usados como isca. Se isso nos ajudar a sobreviver, é bom. Não tem mais nada a dizer. Então, acha que pode ensinar a gente? Perguntou Moas. Pode nos mostrar como fazer o que você faz? Eu não sei se pode ser ensinado, disse Kaladin, olhando para SYL, que estava sentada em uma rocha ali perto com uma expressão curiosa. Nem sei ao certo o que é. Eles pareceram decepcionados. Mas isso não significa que não podemos tentar, acrescentou Kaladin. Moas sorriu. Você pode fazer? Perguntou Drey, pegando uma esfera, uma pequena peça luminosa de diamante. Agora? Quero ver sem ser de surpresa. Não é uma brincadeira, Drey, disse Kaladin. Você não acha que merecemos? Seguiu, inclinou-se para a frente na sua pedra. Kaladin fez uma pausa. Então, hesitante, estendeu o dedo e tocou na esfera. Ele inspirou rapidamente, extrair a luz estava se tornando cada vez mais natural. A esfera escureceu. Luz das tempestades começou a escoar da pele de Kaladin, e ele respirou normalmente para fazê-la emanar mais rápido, tornando-a mais visível. Rocha pegou um velho cobertor rasgado usado como material para acender a fogueira e jogou sobre o fogo, perturbando o espreno de chama e criando alguns momentos de trevas antes que as chamas consumissem o tecido. Naquela escuridão, Kaladin brilhou, pura luz branca emanando da sua pele. Raios! Balbuciou Drey. Então, o que você consegue fazer com isso? Indagou Scar, ansioso. Você não respondeu. Não sei ao certo, disse Kaladin, com a mão estendida. O brilho esmoreceu em um instante, e o fogo queimou através do cobertor, iluminando todos eles novamente. Só sei disso há algumas semanas. Posso atrair flechas na minha direção e fazer com que pedras fiquem grudadas. A luz me torna mais forte e mais rápido, e cura minhas feridas. Muito mais forte. Indagou Sigil. Quanto peso as pedras aguentam depois que você as cola, e por quanto tempo elas permanecem grudadas? Quão mais rápido você se torna? 2 vezes mais rápido. 1/4 a mais da velocidade normal. A que distância uma flecha deve estar para que você possa atrair ela na sua direção? E pode atrair outras coisas também. Kaladin ficou atônito. Eu não sei. Bem, parece bastante importante saber esse tipo de coisa, comentou Scar, esfregando o queixo. Podemos fazer testes. Rocha cruzou os braços, sorrindo. É uma boa ideia. Talvez nos ajude a descobrir como nós também podemos aprender, observou Moas. Não é uma coisa que se aprende. Rocha balançou a cabeça. É de Olentental. Só para ele. Você não tem como ter certeza, protestou Tex. Você não tem como ter certeza de que eu não tenho certeza. Rocha sacudiu uma colher na direção dele. Como o seu guinzado. Kaladin levantou as mãos. Vocês não podem falar disso para ninguém, homens. As pessoas vão ficar com medo de mim, talvez achem que tenho alguma relação com os esvaziadores ou os radiantes. Preciso que vocês jurem. Kaladin os encarou um a um, e eles assentiram. Mas queremos ajudar, disse Scar. Mesmo que não possamos aprender. Isso faz parte de você, e você é um de nós. Ponte 4. Certo? Kaladin olhou para os rostos entusiasmados e não pode deixar de concordar. Sim. Sim, vocês podem ajudar. Excelente, disse Sigil. Vou preparar uma lista de testes para avaliar velocidade, precisão e força desses vínculos que você pode criar. Temos que descobrir uma maneira de determinar se há algo mais que você possa fazer. Jogá-lo de um penhasco, sugeriu Rocha. De que isso vai adiantar? Questionou P. Rocha deu de ombros. Se ele tiver outras habilidades, isso aí vai fazer com que apareçam, hein? Nada como cair de um penhasco para transformar um garoto em um homem. Kaladin fitou-o com uma expressão ageda, e Rocha gargalhou. Vai ser um penhasco pequenininho. Ele juntou o polegar e o indicador para mostrar uma pequena quantidade. Gosto demais de você para te jogar de um penhasco grande. Acho que está brincando, respondeu Kaladin, tomando uma colherada do guinzado. Mas só por via das dúvidas, vou grudar você no teto hoje à noite para impedir que tente qualquer experimento enquanto estou dormindo. Os carregadores riram. Só não brilhe forte demais enquanto estamos tentando dormir, em gancho. Disse Lopen. Farei o possível. Ele engoliu outra colherada de guinzado. O gosto estava melhor do que o usual. Será que Rocha havia mudado a receita? Ou era alguma outra coisa? Enquanto se recostava para comer, os outros carregadores começaram a conversar, falando de casa e dos seus passados, coisas que antes eram tabu. Vários dos homens de outras equipes feridos a quem Kaladin havia ajudado, até mesmo umas poucas almas solitárias que ainda estavam acordadas, foram se aproximando. Os homens da Ponte 4 deram-lhe as boas-vindas, passando o guinzado e abrindo espaço.
Todos pareciam tão exaustos quanto Kaladin, mas ninguém falou em ir dormir. Ele podia entender o motivo agora. O fato de estarem juntos, comendo o guinzado de rocha, ouvindo a conversa tranquila enquanto o fogo crepitava, enviando faíscas amarelas dançando no ar. Isso era muito mais relaxante do que o sono poderia ser. Kaladin sorriu, se recostando, olhando para cima rumo ao céu escuro e à grande lua cor de safira. Então fechou os olhos, escutando. Mas 3 homens estavam mortos. Malok, Jax, Senhor Elinar. Kaladin havia falhado com eles. Mas ele e a Ponte 4 haviam protegido centenas de outros. Centenas que nunca teriam que carregar uma ponte de novo, que nunca precisariam encarar as flechas dos Parchedianos, nunca teriam que lutar novamente, se não quisessem. E, de modo mais pessoal, 27 dos seus amigos sobreviveram. Em parte devido ao que ele havia feito, em parte devido ao próprio heroísmo deles. 27 homens estavam vivos. Ele finalmente conseguira salvar alguém. Por enquanto, era o bastante. Shallan esfregou os olhos. Havia lido as anotações de Jaena, pelo menos as mais importantes. Só essas já formavam uma pilha grande. Ela ainda estava sentada na saleta, embora tivessem mandado um partimano trazer um cobertor para ela se enrolar, cobrindo o robe do hospital. Seus olhos ardiam depois da noite que passara chorando, depois lendo. Estava exausta. Mas também se sentia viva. É verdade, disse ela. Você tem razão. Os esvaziadores são os partimanos. Não vejo outra conclusão possível. Jaena sorriu, parecendo estranhamente satisfeita consigo mesma, considerando que só havia convencido uma pessoa. Então, o que fazemos agora? Perguntou Shallan. Tem relação com seus estudos anteriores. Meus estudos. Quer dizer, sobre a morte do seu pai. Isso mesmo. Os Parchedianos o atacaram, disse Shallan. Mataram-no subitamente, sem aviso. Ela focou na outra mulher. Foi isso que a levou a estudar esse assunto, não foi? Jaena assentiu. Aqueles partimanos selvagens. Os Parchedianos das planícies quebradas. São a chave. Ela se inclinou para a frente. Shallan. O desastre que nos espera é muito real, muito terrível. Não preciso de alertas místicos ou sermões teológicos para me assustar. Já estou apavorada por conta própria. Mas nós domamos os partimanos. Domamos mesmo. Shallan, pense no que eles fazem, em como são vistos, na frequência com que são usados. Shallan hesitou. Os partimanos estavam em toda parte. Eles servem nossa comida, continuou Jaena. Trabalham nos nossos armazéns. Eles cuidam das nossas crianças. Não há nenhuma vila em Rossar que não tenha partimanos. Nós os ignoramos, só esperamos que estejam lá, agindo como sempre. Trabalhando sem reclamar. Mas um grupo subitamente passou de amigos pacíficos a guerreiros ferozes. Alguma coisa os despertou. Assim como aconteceu há centenas de anos, durante os dias conhecidos como épocas dos arautos. Havia um período de paz, seguido por uma invasão de partimanos que, por motivos que ninguém compreendia, subitamente enlouqueciam de raiva. Era isso que estava por trás da luta da humanidade para impedir que fosse banida para a danação. Foi isso que quase destruiu nossa civilização. Havia esses terríveis cataclismos repetidos, que eram tão assustadores que os homens começaram a chamá-los de desolações. Nós alimentamos os partimanos. Nós os integramos a todas as partes da nossa sociedade. Confiamos neles, sem perceber que nos aproveitamos de uma grande tormenta prestes a explodir. Os relatos das planícies quebradas falam da habilidade desses parchedianos de se comunicarem entre si, que permite que cantem suas músicas em uníssono quando estão bem distantes uns dos outros. Sua mente está conectada, como telepenas. Você percebe o que isso significa? Shallan assentiu. O que aconteceria se todo partimano em Rossar subitamente se voltasse contra seus mestres? Buscando liberdade, ou pior, vingança? Seríamos devastados. A civilização que conhecemos entraria em colapso. Temos que fazer alguma coisa. E vamos, respondeu Jaena. Estamos coletando fatos, garantido que temos certeza dessas descobertas. E de quantos fatos ainda precisamos? Mais. Muitos mais. Jaena olhou para os livros. Há algumas coisas nessas histórias que eu não entendo. Contos de criaturas lutando ao lado dos partimanos, feras de pedra que podem ser algum tipo de grão-carapaça, e outras coisas estranhas que me parecem ter algum grão de verdade. Mas esgotamos o que Carbrand tem a oferecer. Você ainda quer mesmo mergulhar nisso? É um fardo pesado, o que nos aguarda. Você não retornará à sua terra por algum tempo. Shallan mordeu o lábio, pensando nos seus irmãos. Você me deixaria partir agora, com tudo que eu sei. Não quero que você me sirva enquanto pensa em maneiras de escapar. Jaena parecia exausta. Não posso simplesmente abandonar meus irmãos. As entranhas de Shallan se retorceram de novo. Mas isso é maior do que eles. Da nação.
É maior do que eu, ou você, ou qualquer um de nós. Eu tenho que ajudar, Jaina. Não posso ir embora assim. Vou ter que encontrar outra maneira de ajudar minha família. Ótimo. Então vamos empacotar as suas coisas. Partiremos amanhã naquele navio que frentei para você. Vamos para Jaqueve. Não. Precisamos ir ao centro de tudo. Ela olhou para Shallan. Vamos para as planícies quebradas. Precisamos descobrir se os parchedianos já foram parsmanos comuns e se foram, o que foi que os despertou. Talvez eu esteja errada em relação a isso, mas, se estiver certa, então os parchedianos podem ter a chave para transformar parsmanos comuns em soldados. Jaena adotou um tom grave ao continuar, e precisamos fazer isso antes que mais alguém faça, e depois use essa informação contra nós. Mais alguém? Indagou Shallan, sentindo uma pontada de pânico. Há outros procurando isso. Claro que há. Quem você acha que teve tanto trabalho tentando me assassinar? Ela pegou uma pilha de papel na mesa. Eu não tenho muitas informações sobre eles. Pelo que sei, pode haver muitos grupos buscando esses segredos. Contudo, tenho certeza de que existe pelo menos um. Eles se chamam de Sangue Espectros. Ela puxou uma folha. Seu amigo Cabiçal era um deles. Nós encontramos esse símbolo tatuado no interior do seu braço. Ela pousou a folha na mesa. Nela, havia um símbolo de 3 diamantes formando um padrão entrelaçado. Era o mesmo símbolo que Nambalat havia mostrado a ela semanas atrás. O símbolo portado por Luiz, o mordomo do seu pai, o homem que sabia como usar o transmutador. O símbolo usado pelos homens que tinham ido pressionar sua família a devolvê-lo. Os homens que haviam financiado o pai de Shallan no seu plano de tornar-se grão-príncipe. Todo-poderoso no seu sussurro Shallan, erguendo os olhos. Jaina, eu acho. Acho que meu pai pode ter sido membro deste grupo. Os ventos da grande tormenta começaram a soprar contra o complexo de Dalinar, poderosos o bastante para fazerem as rochas gemerem. Navani estava junto dele, abraçados. O perfume dela era maravilhoso. Era emocionante saber que ela ficara apavorada por ele. A alegria por tê-lo de volta era bastante para abafar, por enquanto, a sua fúria pelo modo como havia tratado Ilhokar. Ela acabaria aceitando. Fora necessário. Enquanto a grande tormenta se aproximava com toda a força, Dalinar sentiu a visão chegando. Ele fechou os olhos, deixando-se levar. Tinha uma decisão a tomar, uma responsabilidade. O que fazer? As visões haviam mentido para ele, ou pelo menos tinham-no enrolado. Parecia que não podia confiar nelas, pelo menos não de modo tão explícito como fizera. Ele respirou fundo, abriu os olhos, e viu-se em um lugar de fumaça. Olhou ao redor, desconfiado. O céu era escuro, e ele estava em um campo de rochas mortiças, brancas como ossos, ásperas e irregulares, estendendo-se em todas as direções. Até a eternidade. Silhuetas amorfas feitas de fumaça cinzenta erguiam-se do chão. Como anjos de fumaça, só que com outras formas. Ali, uma cadeira. Lá, um petrobulbo com vinhas estendidas, curvando-se para os lados e desaparecendo. Ao seu lado apareceu a figura de um homem de uniforme, silencioso e vaporoso, elevando-se letargicamente rumo ao céu, a boca aberta. As formas se derretiam e se distorciam à medida que subiam, embora parecessem manter suas silhuetas por muito mais tempo do que deveriam. Era enervante estar naquele plano infinito, pura escuridão acima, figuras de fumaça surgindo ao seu redor. Era diferente de todas as visões anteriores. Era. Não, espere. Ele franziu o senho, recuando enquanto a figura de uma árvore surgia do chão perto dele. Eu já vi esse lugar antes. Na primeira das minhas visões, há muitos meses. A lembrança era confusa. Ele estivera desorientado, a visão fora vaga, como se sua mente não houvesse aprendido a aceitar o que estava presenciando. De fato, a única coisa de que se lembrava distintamente era. Você deve uni-los, ressoou uma voz poderosa. Era da voz. Falando com ele de todo o ambiente ao redor, fazendo as figuras de fumaça se confundirem e distorcerem. Por que você mentiu para mim? Questionou Dalinar da escuridão aberta. Eu fiz o que você disse e fui traído. Você deve uni-los. O sol se aproxima do horizonte. A tempestade interna está chegando. A verdadeira desolação. A noite das tristezas. Você precisa se preparar. Faça do seu povo uma fortaleza de força e paz, uma muralha para resistir aos ventos. Deixem de disputas e se unam. Eu preciso de respostas. Insistiu Dalinar. Não confio mais em você. Se quer que eu o escute, precisa. A visão mudou. Ele girou, descobrindo que ainda estava em uma rochosa planície aberta, mas o sol normal estava no céu. O campo de pedra parecia um terreno comum de roçar. Era muito raro que uma visão o colocasse em um lugar sem ninguém com quem pudesse conversar e interagir. Daquela vez, contudo, estava usando as próprias roupas. O uniforme azul dos Colen.
Teria isso acontecido antes, na outra vez que esteve naquele lugar de fumaça? Sim. Havia acontecido. Era a primeira vez em que era levado a um lugar onde já estivera. Por quê? Ele vasculhou cuidadosamente o cenário. Já que a voz não voltou a falar com ele, começou a andar, passando por rochedos rachados e pedaços quebrados de xisto, seixos e rochas. Não havia plantas, nem mesmo petrobulbos. Só uma paisagem vazia preenchida por rochas quebradas. Por fim, ele viu um cume. Subir até um ponto alto parecia uma boa ideia, embora a caminhada parecesse levar horas. A visão não terminava. O tempo frequentemente era estranho naquelas visões. Ele continuou a subir pela encosta da formação rochosa, desejando ter sua armadura fractal para fortalecê-lo. Finalmente no topo, ele andou até a beirada para olhar para baixo. E ali viu Kholinar, seu lar, a cidade capital de Alethkar. Ela havia sido destruída. Os belos edifícios haviam sido despedaçados. As lâminas de vento haviam sido derrubadas. Não havia corpos, só pedras fragmentadas. Aquilo não era como a visão anterior, com Noadun. Aquilo não era a Kholinar do passado distante, ele podia ver os destroços do seu próprio palácio. Mas não havia formações rochosas como aquela onde ele estava perto de Kholinar no mundo real. Antes, as visões sempre haviam mostrado o passado. Seria aquela uma visão do futuro? Não posso mais lutar com ele, disse a voz. Dalinar deu um pulo, olhando para o lado. Havia um homem ali. Ele tinha pele escura e cabelos de um branco puro. Alto, de peito largo, mas não enorme, ele usava roupas exóticas de um corte estranho, calças largas e ondulantes e uma casaca que só chegava à cintura. Ambas pareciam feitas de ouro. Sim. A mesma coisa havia acontecido antes, na sua primeira visão. Dalinar agora se lembrava. Quem é você? Perguntou ele. Por que está me mostrando essas visões? Você pode ver, lá disse a figura, apontando. Se prestar bastante atenção. Começa ao longe. Dalinar olhou naquela direção, irritado. Não conseguia identificar nada específico. Raios. Você não vai responder minhas perguntas nem ao menos uma vez. De que adianta tudo isso, se só fala em enigmas? O homem não respondeu. Ele continuou apontando. É. Sim, algo estava acontecendo. Havia uma sombra no ar, se aproximando. Uma parede de trevas. Como uma grande tormenta, só que errada. Me diga pelo menos uma coisa, pediu Dalinar. Que tempo estamos vendo? É o passado, o futuro ou alguma outra coisa? A figura não respondeu imediatamente. Então ele disse. Você provavelmente está se perguntando se esta é uma visão do futuro. Dalinar teve um sobressalto. Eu acabei. Acabei de perguntar. Aquilo era familiar. Familiar demais. Ele disse exatamente a mesma coisa da última vez, compreendeu Dalinar, sentindo um arrepio. Tudo isso aconteceu. Estou tendo a mesma visão novamente. A figura apertou os olhos na direção do horizonte. Não posso ver o futuro completamente. Cultura, ela é melhor nisso do que eu. É como se o futuro fosse uma janela se despedaçando. Quanto mais você olha, em mais pedaços a janela se quebra. É possível prever o futuro próximo, mas o futuro distante. Eu só posso imaginar. Você não pode me ouvir, não é? Perguntou Dalinar, ficando assustado ao finalmente começar a entender. Nunca pode. Sangue dos meus pais. Ele não está me ignorando. Ele não me vê. Não está falando em enigmas. Só parece estar porque entendi suas palavras como respostas misteriosas para minhas perguntas. Ele não me falou para confiar em sadias. Eu só deduzi. Tudo pareceu tremer ao redor de Dalinar. Suas deduções, o que ele pensava que sabia. O próprio solo. Isso é o que poderia acontecer, disse a figura, indicando a distância. Isso é o que eu temo que vá acontecer. É isso que ele quer. A verdadeira desolação. Não, aquele paredão no ar não era uma grande tormenta. Não era a chuva que estava gerando aquela sombra gigantesca, mas poeira ao vento. Agora ele se lembrava da visão inteira. Havia terminado aqui, com ele confuso, olhando para a muralha de poeira que se aproximava. Daquela vez, contudo, a visão continuou. A figura se virou para ele. Sinto muito por fazer isso com você. Mas espero que as coisas que já viu tenham lhe dado um fundamento para compreender. Mas não sei ao certo. Não sei quem você é ou como chegou até aqui. Eu. O que dizer? Fazia diferença. A maioria das coisas que mostrei são cenas que vi diretamente, continuou a figura. Mas algumas, como esta, nasceram dos meus medos. Se eu a temo, então você também deve temê-la. A terra estava tremendo. A muralha de poeira estava sendo causada por alguma coisa. Alguma coisa se aproximando. O chão estava caindo. Dalinar arquezou.
As pedras à sua frente estavam se despedaçando, se desfazendo, se tornando poeira. Ele recuou enquanto tudo começava a tremer, um gigantesco terremoto acompanhado por um terrível ruzido de rochas moribundas. Ele caiu ao chão. Houve um terrível, angustiante, apavorante momento de pesadelo. O tremor, a destruição, os sons da própria terra que parecia morrer. Então acabou. Dalinar respirou fundo antes de se levantar com pernas trêmulas. Ele e a figura estavam em um solitário pico rochoso. Uma pequena ascensão que por algum motivo havia sido resguardada. Era como um pilar de pedra de alguns passos de largura, erguendo-se bem alto. Ao redor dele, a terra se fora. Colinar se fora. Ela havia caído na escuridão insondável abaixo. Ele sentiu vertigem, de pé no pequeno pedaço de rocha que impossivelmente permanecia. O que é isso? Questionou Dalinar, embora soubesse que não era ouvido. A figura olhou ao redor, com um ar triste. Não posso deixar muita coisa. Só essas poucas imagens, dadas a você. Seja lá quem for. Essas visões. Elas são como um diário, não são? Uma história que você escreveu, um livro que deixou para trás. Só que, em vez de lê-lo, eu o vejo. A figura olhou para o céu. Não sei se alguém verá isso. Eu já parti, sabe? Dalinar não respondeu. Ele olhou para além da borda do penhasco para o vazio, horrorizado. Isso não é apenas sobre você, disse a figura, levantando a mão. Uma luz se apagou no céu, uma que Dalinar nem havia notado. Então outra também se apagou. O sol pareceu escurecer. É sobre todos eles, continuou a figura. Eu devia ter percebido que ele viria atrás de mim. Quem é você? Indagou Dalinar, falando para si mesmo. A figura ainda olhava para o céu. Deixo isto aqui porque deve haver alguma coisa. Uma esperança a descobrir. Uma chance de que alguém saiba o que fazer. Você quer lutar com ele? Quero, disse Dalinar impulsivamente, apesar de saber que não fazia diferença. Eu não sei quem ele é, mas se deseja fazer isso, então vou combatê-lo. Alguém precisa liderá-los. Eu vou, disse Dalinar. As palavras simplesmente escaparam. Alguém deve uni-los. Eu vou. Alguém deve protegê-los. Eu vou. A figura ficou em silêncio por um momento. Então falou em uma voz clara e nítida. Vida antes da morte. Força antes da fraqueza. Jornada antes do destino. Volte a dizer os antigos juramentos e devolva aos homens os fractais que outrora portaram. Ele se voltou para Dalinar, encontrando seu olhar. Os cavaleiros radiantes devem se erguer novamente. Não sei como fazer isso, sussurrou Dalinar. Mas vou tentar. Os homens devem enfrentá-los juntos, disse a figura, andando até Dalinar, colocando uma mão no seu ombro. Vocês não podem perder tempo em disputas, como antigamente. Ele percebeu que, com o tempo, vocês se tornam seus próprios inimigos. Que ele não precisa lutar com vocês. Não se os fizer esquecer, se voltaram uns contra os outros. Suas lendas dizem que vocês venceram. Mas a verdade é que nós perdemos. E estamos perdendo. Quem é você? Perguntou Dalinar novamente, a voz mais suave. Gostaria de poder fazer mais, repetiu a figura em trajes dourados. Talvez você consiga fazê-lo escolher um campeão. Ele está preso a algumas regras. Todos nós estamos. Um campeão poderia ser bom para você, mas não é certeza. É. Sem os fractais do alvorecer. Bem, eu fiz o que pude. É terrível, terrível deixar vocês sozinhos. Quem é você? Repetiu Dalinar. E, contudo, pensou que sabia. Eu sou. Eu era. Deus. O que você chama de Todo-Poderoso, o Criador da humanidade. A figura fechou os olhos. E agora estou morto. Odin me matou. Sinto muito. Vocês estão sentindo? Perguntou o riso para a noite aberta. Alguma coisa acabou de mudar. Acredito que seja o som que o mundo faz quando se misa. 3 guardas estavam diante dos grossos portões de madeira da cidade de Colinar. Os homens fitaram riso com preocupação. Os portões estavam fechados, e aqueles homens eram da guarda noturna, um título um tanto inadequado. Eles passavam menos tempo vigiando e mais conversando, bocejando, jogando, ou como era o caso naquela noite, ficando a postos de modo desconfortável e escutando as palavras de um louco. Aquele louco por acaso tinha olhos azuis, o que permitia que se livrasse de todo tipo de problemas. Talvez Riso devesse achar estranho o valor que aquelas pessoas davam em algo tão simples quanto a cor dos olhos, mas já estivera em muitos lugares e vira muitos métodos de governo. Aquele não parecia mais ridículo do que a maioria dos outros. E, naturalmente, havia um motivo para que fosse assim. Bem, geralmente havia um motivo. Naquele caso específico, era um bom motivo. Luminobre. Chamou um dos guardas, olhando enquanto o Riso sentava-se em suas caixas.
Elas haviam sido empilhadas ali e deixadas por um comerciante que dera uma gorjeta aos guardas noturnos a fim de garantir que nada fosse roubado. Para Riso, elas eram apenas um poleiro conveniente. Sua bolsa estava pousada atrás dele, e ele afinava o entir apoiado em seus joelhos, um quadrado instrumento de cordas. Era tocado de cima, dedilhando as cordas enquanto o instrumento ficava apoiado no colo. Luminobre. Repetiu o guarda. O que está fazendo aí em cima? Esperando, disse Riso. Ele olhou para cima, voltando-se para leste. Esperando a chegada da tempestade. Isso deixou os guardas ainda mais desconfortáveis. Não havia previsão de grande tormenta para aquela noite. Riso começou a tocar o entir. Vamos conversar para passar o tempo. Digam-me. O que os homens mais valorizam nos outros? A música ressoava para uma audiência de edifícios silenciosos, becos e pedras de calçamento. Os guardas não responderam sua pergunta. Eles não sabiam o que pensar de um olho claros vestido de preto que havia adentrado a cidade pouco antes do cair da noite, então se sentado em caixas junto dos portões para tocar música. Bem, indagou Riso, fazendo uma pausa na música. O que vocês acham? Se um homem e uma mulher tivessem um talento, qual seria o mais reverenciado, mais apreciado, considerado o mais valioso? Hã? Música. Disse finalmente um dos homens. Sim, uma resposta comum, disse Riso, tocando algumas notas graves. Uma vez fiz essa pergunta a algumas eruditas muito sábias. O que os homens consideram o mais valioso dos talentos? Uma mencionou a habilidade artística, como você astutamente respondeu. Outra escolheu um grande intelecto. A última escolheu o talento de inventar, a capacidade de projetar e criar dispositivos maravilhosos. Ele não tocou uma melodia específica no entir, apenas dedilhou aqui e ali, uma escala ou quinta ocasional. Como conversa fiada na forma de cordas. Inteligência estética, continuou Riso, invenção, sagacidade, criatividade. Nobres ideais, de fato. A maioria dos homens escolheria um desses, dada a escolha, e o proclamaria o maior dos talentos. Ele dedilhou uma corda. Que belos mentirosos nós somos. Os guardas se entreolharam, as tochas queimando nos suportes do muro pintavam-nos com uma luz alaranjada. Vocês acham que sou um cínico, disse Riso. Pensam que vou dizer que os homens alegam valorizar esses ideais, mas que secretamente preferem talentos vis. A habilidade de acumular moedas ou encantar mulheres. Bem, eu sou um cínico, mas, neste caso, realmente penso que essas eruditas foram honestas. Suas respostas falam das almas dos homens. No fundo, nós queremos acreditar em grandes realizações e virtudes, e escolheríamos esse caminho. É por isso que nossas mentiras, particularmente aquelas que contamos a nós mesmos, são tão belas. Ele começou a tocar uma verdadeira canção. Uma melodia simples, de início suave, melancólica. Uma canção para uma noite silenciosa quando o mundo inteiro mudava. Um dos soldados limpou a pergunta. Então, qual é o talento mais valioso que um homem pode ter? Ele parecia verdadeiramente curioso. Não tenho a mínima ideia, respondeu Riso. Felizmente, não era essa a questão. Eu não perguntei qual é o mais valioso, perguntei o que os homens mais valorizam. A diferença entre essas perguntas é ao mesmo tempo minúscula e tão vasta quanto o mundo. Ele continuou a canção. Um músico não devia dedilhar um entir. Não se fazia uma coisa dessas, pelo menos não alguém com qualquer senso de decoro. Nisso, como em todas as coisas, nossas ações nos denunciam, continuou Riso. Se uma artista cria uma obra de intensa beleza, usando técnicas inovadoras, ela será louvada como uma mestra e lançará um novo movimento estético. Mas se outra, trabalhando de modo independente e com o mesmo nível de habilidade, conseguisse fazer o mesmo no mês seguinte, receberia a mesma aclamação. Não. Seria chamada de imitadora. Intelecto. Se um grande pensador desenvolver uma nova teoria da matemática, ciência ou filosofia, nós o chamaremos de sábio. Vamos nos sentar aos seus pés e aprender, e registraremos seu nome na história para ser reverenciado por milhares de pessoas. Mas e se outro homem determinar a mesma teoria por conta própria, e então atrasar a publicação de seus resultados em apenas uma semana? Ele será lembrado pela sua grandeza? Não. Ele será esquecido. Invenção. Uma mulher constrói um novo projeto de grande valor. Um fabrial ou uma conquista da engenharia. Ela será conhecida como uma inovadora. Mas se alguém com o mesmo talento criar o mesmo projeto um ano depois, sem perceber que ele já foi desenvolvido, ela será recompensada por sua criatividade. Não. Será chamada de plagiadora e falsificadora. Ele dedilhou as cordas, deixando a melodia continuar, sinuosa, assombrosa, mas com um leve tom de zombaria. E assim, no final, o que devemos determinar? É o intelecto de um gênio que nós reverenciamos. Se fosse seu talento, a beleza da sua mente, então não o louvaríamos independentemente de já termos visto o resultado antes. Mas não fazemos isso.
Se tivermos duas obras de majestade artística, que em tudo mais sejam equivalentes, daremos maior glória àquele que a fez primeiro. Não importa o que você cria. Importa que você crie antes de todos os outros. Então não é a beleza em si que admiramos. Não é a força do intelecto. Não é a invenção, a estética ou a habilidade. O maior talento que achamos que um homem pode ter. Ele dedilhou uma corda final. Parece-me que não é nada mais que a novidade. Os guardas pareciam confusos. Os portões estremeceram. Alguém batia neles do lado de fora. A tempestade chegou, disse Riso, se levantando. Os guardas se apressaram em pegar as lanças encostadas no muro. Eles tinham uma casa de guarda, mas estava vazia, preferiam o ar noturno. O portão estremeceu novamente, como se algo imenso estivesse do lado de fora. Os guardas gritaram, chamando os homens no topo da muralha. Tudo era caos e confusão enquanto o portão estrondava uma terceira vez, poderoso e vibrante, como se fosse atingido por uma rocha. E então uma lâmina brilhante e prateada foi enfiada entre as portas enormes, movendo-se para cima, cortando a barra que as mantinha fechadas. Uma espada fractal. Os portões se escancararam. Os guardas recuaram atabalhoadamente. Riso esperou em suas caixas, segurando em tiro em uma das mãos, a bolsa sobre o ombro. Fora dos portões, parado na sombria estrada de pedra, havia um homem solitário de pele escura. Seu cabelo era longo e sujo, a roupa nada mais do que um tecido de estupa envolvendo sua cintura. Ele estava com a cabeça baixa, o cabelo úmido e imundo caindo sobre o rosto e se misturando com uma barba que tinha pedaços de madeira e folhas presos nela. Seus músculos brilhavam, molhados como se houvesse acabado de nadar uma grande distância. Ao seu lado, carregava uma gigantesca espada fractal, a ponta para baixo, enfiada pelo menos um dedo na pedra, a mão no cabo. A espada refletia a luz das tochas, era longa e reta, e tinha a forma de um enorme espinho. Seja bem-vindo, o perdido sussurrou Riso. Quem é você? Gritou um dos guardas, nervoso, enquanto um dos outros dois corria para dar o alerta. Um fractário havia chegado a colinar. A figura ignorou a pergunta. Ele avançou, arrastando sua espada fractal, como se fosse muito pesada. Ela cortou a rocha atrás dele, deixando um pequeno sulco na pedra. A figura caminhava de modo estável, e quase tropeçou. Ele se endireitou contra o portão e uma mecha de cabelo se afastou de seu rosto, expondo os olhos. Olhos marrom escuros, como um homem de classe inferior. Eram olhos selvagens, atordoados. O homem finalmente notou os guardas, que estavam paralisados, com lanças apontadas para ele, e levantou a mão livre na direção deles. Vão, disse ele roucamente, falando em um alentano perfeito, sem sotaque algum. Corram. Deem o sinal. Soem o alarme. Quem é você? Conseguiu perguntar um dos guardas. Que alarme? Quem está atacando? O homem fez uma pausa. Ele levou a mão à cabeça, trêmulo. Quem sou eu? Eu. Eu sou Taleneu Ele, P2 de pedra, arauto do Todo-Poderoso. A desolação chegou. Ah, Deus! Ela chegou. E eu falhei. Ele caiu para a frente, atingindo o chão rochoso, a espada fractal retinindo atrás dele. Ela não desapareceu. Os guardas avançaram cautelosamente. Um deles cutucou o homem com o cabo da lança. O homem que havia anunciado ser um arauto não se moveu. O que é que valorizamos? Sussurrou o Riso. Inovação. Originalidade. Novidade. Mas o mais importante. Chegar na hora certa. Temo que você tenha chegado tarde demais, meu pobre e confuso amigo. Fim do livro 1 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Nota final. Alto no silêncio, luminais tempestades. Moribundas tempestades iluminam o silêncio no alto. A amostra acima é digna de nota, já que é um Kentek, uma forma complexa de poesia sagrada Vorim. O Kentek não só tem o mesmo sentido lido para frente e para trás permitindo alteração nas formas verbais, como também é divisível em 5 seções menores distintas, cada uma expressando um pensamento completo. O poema completo deve formar uma sentença que é gramaticalmente correta e teoricamente, tocante no significado. Devido à dificuldade na construção de um Kentek, a estrutura era considerada a mais alta e mais impressionante forma de toda a poesia Vorim. O fato de que esta tenha sido proclamada por um herdagiano moribundo inculto em uma linguagem que ele mal falava é particularmente digno de nota. Não há registro desse Kentek específico em qualquer antologia de poesia voré, então é bastante improvável que o indivíduo estivesse simplesmente repetindo algo que ouviu certa vez. Nenhum dos fervorosos a quem o mostramos o conhecia, embora 3 deles tenham elogiado sua estrutura e solicitado conhecer o poeta. Nós entregamos à mente de Sua Majestade, em um dia bom, a tarefa de descobrir por que as tempestades podem ser importantes, e o que o poema pode querer dizer ao indicar que há silêncio no alto e abaixo das ditas tempestades. Jossur, chefe dos coletores. Silenciosos de Sua Majestade,
Tá Natanil de 1173.